Boa noite a todos. Estamos aqui na página do Quintal da Ciência para mais uma live, dando continuidade ao nosso projeto, que é a Ciência das Coisas. O nosso Quintal da Ciência é um museu de ciência, né, que fica na comunidade Nova Sepetiba, na zona oeste do Rio, em Santa Cruz. Nós estamos momentaneamente com espaço fechado, mas não estamos parados no nosso compromisso de divulgação científica, né? Nós estamos aguardando, boa noite, Oice, nós estamos aguardando, na realidade, apesar de termos aqui no Rio o prefeito já liberado alguns espaços, nós, enquanto espaço de divulgação científica, temos um compromisso com a ciência. E enquanto a ciência não nos autorizar o retorno seguro das atividades, nós manteremos a nossa atividade de divulgação científica através dos canais do Quintal da Ciência, do Facebook, do YouTube, do Instagram, né? E estaremos trazendo sempre assuntos de interesse nosso, da comunidade de Nova Sepetiba, assuntos da ciência, que são assuntos interessantes para a gente entender a ciência das coisas. E hoje, né, nós temos um momento bastante agradável, mais uma colega que eu convidei para estar conosco na live dessa noite. Ela é colega de turma de mestrado também, igual a Fernanda Borges, que esteve conosco há umas 2 semanas atrás falando sobre a pesquisa dela no Mangue de Pedra, né, em Búzios, e no Quilombola lá da Rasa. E hoje nós vamos estar recebendo a Mônica Oliveira, e eu vou convidar a Mônica, vou trazer a Mônica aqui para o painel junto com a gente. Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Boa noite, Carlinha. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Uma alegria tê-la aqui. Eu vou deixar a Mônica se apresentar para vocês, ela vai fazer uma breve apresentação da formação, especialização, título, essa coisa toda, e depois a gente volta a falar com vocês, tá bom? Então, Mônica, fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu sou a Mônica Oliveira, idealizadora da Conexão Natureza, que é uma plataforma que está no Instagram, está no Face, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Eu sou mestre em Educação, Gestão e Difusão em Biociências pelo Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Mess, né? Possuo também uma pós-graduação em Neurociência aplicada à aprendizagem, também na UFRJ. A UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem sido minha casa nos últimos 5 anos, entre a pós-graduação e o mestrado. E o que mais que eu posso falar para vocês, né? Sou co-criadora do movimento No Quintal da Nossa Casa, que eu também vou contar um pouquinho para vocês. E tenho facilitado uma oficina que se chama Aprendendo a Surfar. Né? Essa oficina ela faz parte do Museu Itinerante de Neurociências, que é um projeto de extensão da UFRJ, né? Coordenado pelo meu orientador, Alfred Shaw Franco. Enfim, sou da região amazônica, nasci no Maranhão, me criei em Belém do Pará, morei durante quase 5 anos numa zona remota que fica no Vale do Jari, na divisa dos estados do Pará com Amapá. Então, eu tenho, assim, a natureza, ela tem sido presente na minha vida desde muito, muito bebê. E é isso. O que mais, Carlinha? Sou a mãe da Natasha e tenho a minha companheira chamada Nina, que é uma gatinha linda, uma felina que tem me feito companhia, principalmente em tempos de pandemia, né? Tem sido uma grande companheira.
E a tua formação, a tua graduação, você é formada em? Eu sou formada, minha formação base, né, é em comunicação e durante os últimos 25 anos eu trabalhei com gestão socioambiental, né? Então, trabalhei muito nas comunidades, cuidando do relacionamento com a comunidade e dos aspectos socioambientais nas comunidades. E nos últimos 5 anos, tenho me dedicado mais às pesquisas e às iniciativas relacionadas à infância e natureza, principalmente. Obrigada, Mônica. Viu? Então, hoje o bate-papo vai ser muito legal. A gente vai, na realidade, aproveitar a Mônica sugar bastante ela aí com as experiências que ela tem nos seus projetos, com a pesquisa que ela fez, e aproveitando, né, esse momento que a gente está vivendo. A gente está num momento atípico, né? O coronavírus ele parou a humanidade praticamente. Nós nos vimos de uma hora para outra dentro de casa, né, tendo que parar as nossas atividades, aquela correria incessante que nós vivíamos, corre para o trabalho, do trabalho para casa, quase sem tempo para se alimentar direito, quase sem tempo para tomar um banho direito às vezes, né, quase sem tempo para a família, para ler um bom livro, e de repente a humanidade toda parou por conta de um vírus. E aí nós nos demos conta, né, que aquele e-mail que parecia imprescindível a gente ter que responder na hora, que ele pode aguardar, que o mundo não vai se acabar se a gente deixar para responder aquela mensagem do WhatsApp depois. Nós percebemos que, na realidade, o quanto faz falta o abraço de um amigo, o quanto faz falta o abraço dos nossos amores, dos nossos familiares, o quanto é importante nós aproveitarmos todos os momentos para dizer que a gente gosta, que a gente ama, que a gente sente falta, que é muito bom estar com os amigos, que é muito bom estar em família. Percebemos que aquele livro que a gente ficava adiando um tempão para ler, a gente consegue ler, que aquele artigo que o orientador cobra a gente para caramba para estar escrevendo, que a gente pode resolver ele com muita calma, né? Que tem tempo para a gente poder estar resolvendo, que aquela prova que eu estava tanto querendo fazer, ela pode aguardar, se eu não for esse ano, pode ser ano que vem. O vírus, ele dentre tantos ensinamentos, ele fez nos convida a uma viagem interna e uma avaliação sobre um monte de coisa, né? Inclusive sobre essa agitação que a gente andava, né, na nossa rotina. Eu andei lendo que me parece, se eu estiver errada, a Mônica, quando começar a falar, ela vai me consertar, que chegam na nossa mente mais de 30 mil, mais de 40 mil pensamentos ao longo de um dia, e que a gente só consegue absorver muito pouco disso, 2, 3%. Se for errado, a Mônica vai conversar com vocês sobre isso. Mas o que a gente quer dizer? Que, na realidade, as informações externas, elas chegam numa velocidade enorme. E mesmo a gente em casa, a gente tem sido convidado por notícias ruins, agora a gente está cansado de tanta internet, tanta live, tanto recurso, né, tanto usar as mídias sociais, e aí a gente fica pensando, será que a ciência poderia nos ajudar nesse momento? Será que existe alguma forma de parar? Será que existe alguma técnica? A gente tem que desenvolver alguma habilidade para parar, para prestar mais atenção? Como manter o nosso foco naquilo que é do nosso interesse com tanto estímulo externo? Antes da pandemia e agora na pandemia também, com esses estímulos das redes sociais. E aí a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Mônica é para a gente entender o que é mindfulness. O que é isso, Mônica? Qual o conceito disso? Fala para a gente. Mindfulness primeiro assim, é uma palavra em inglês, né, que pode ser traduzida como consciência, né, como aqui no Brasil chamam muito de atenção plena. Nada mais é
do que você está atento ao momento presente, com intenção. É uma atenção relaxada, sabe? Mas esse método que foi desenvolvido há alguns anos nos Estados Unidos, mas baseado, todo fundamentado, né, nas meditações budistas, que são de 2 milhões e poucos anos atrás, ela é baseada em protocolos, né? E esses protocolos, geralmente, quem aplica esses protocolos são profissionais especializados, treinados, que já vivenciaram essas práticas, essas técnicas. Então, são exercícios que a gente realiza, onde a gente se dá conta de que os pensamentos só são pensamentos, que não são fatos que estão acontecendo neste momento presente, né? Que geralmente a gente passa boa parte do tempo pensando em coisas que já aconteceram ou numa expectativa de algo que pode vir a acontecer, e isso tudo acaba interferindo muito no nosso dia a dia, né? Então, é um turbilhão de emoções, e essas emoções acabam gerando um turbilhão de sensações, e que nos deixam mal e não nos fazem viver o momento presente, e deixam a gente muito cansado, né? Então, com os exercícios, você se dá conta de que pensamentos só são pensamentos, né? E acaba desenvolvendo o que a gente chama de habilidade atencional, né? De estar mais presente, de vivenciar mais o presente, de se dar conta de coisas que você não dava conta antes, né? De que estão acontecendo agora, com os exercícios também você consegue abstrair, né? Você consegue, como se você tivesse o poder de bloquear alguns sons, por exemplo, que não estão te fazendo bem e que não te interessam, e focar ou numa atividade ou num outro som que possa te trazer um benefício. Enfim, são exercícios e exercícios ancorados no que a gente tem de mais presente, né? Materializado no agora, que é a nossa respiração, que é o nosso próprio corpo, o nosso movimento, né? As nossas sensações e os próprios pensamentos, eles acabam servindo do que é chamado de âncora, né? Então, um dos exercícios mais comuns utilizados tem sido principalmente a respiração, que é o que nos mantém vivo, né? E agora, mais do que nunca, a gente tem percebido isso diante dessa pandemia que todos nós estamos vivendo, né? Que é uma questão planetária, onde o ar é tudo, né? E ele sempre foi tudo na nossa vida. E também eu acho que esse momento faz com que a gente passe a refletir o quanto a natureza ela tem direitos, e que esses direitos precisam ser respeitados, né? Então, a respiração, como eu estava falando para vocês, é uma âncora assim, fundamental também na técnica que é utilizada como o desenvolvimento dessa habilidade atencional, e que nos leva a regular nossas emoções, porque você está mais atento às emoções que você acaba tendo alguma lembrança de algo triste que aconteceu e que começa a te dar umas sensações que te fazem sentir mal. Então, você se dá conta desses pensamentos e dessas emoções e consegue regular melhor isso no teu organismo. Então, as pesquisas científicas nessa área, não só examinando as técnicas, esses protocolos, como eu falei para vocês, de mindfulness, mas também de práticas budistas e de outras práticas meditativas, elas têm apontado evidências cada vez mais significativas de que a gente consegue, sim, regular nossas emoções e desenvolver uma habilidade cognitiva
atencional através dessas práticas, né? Então, tem várias pesquisas na área de psicologia, principalmente, psicologia comportamental, cognitiva, e dentro da neurociências através do uso das neuroimagens, né? Ressonância magnética, o EEG, enfim, tem um avanço grande nessa área, né? Minha pesquisa no mestrado foi voltado para um protocolo que a gente acabou desenvolvendo, um protocolo de 5 semanas, né, um protocolo virtual, que é uma outra linha de pesquisa também que tem crescido, né, que estudar, né, se essas práticas virtuais elas também melhoram, né, o nosso bem-estar, melhoram a qualidade de vida da gente, se através das práticas virtuais a gente também consegue, né, ter essa regulação emocional, desenvolver essa habilidade atencional, e as evidências científicas também têm apontado que sim, né? Agora depende muito do meu propósito, né, da minha intenção, daquilo que eu defino, do que realmente eu quero, né? E tem também, gente, é importante falar, em protocolos de segurança. Eu acho que para todas as práticas, não só a de mindfulness, né? Porque tem pessoas que têm problemas de depressão, né, diagnosticados realmente em tratamentos farmacológicos ou com transtorno de ansiedade, enfim, que precisa mais do que nunca ter um profissional acompanhando esse paciente, né, essa pessoa. Então, existem possíveis efeitos colaterais que é importante que essas pessoas estejam acompanhadas, né, na hora de realizarem essa prática. Mas é isso. Eu ia te perguntar isso mesmo, assim, porque a gente está num momento, né, Mônica, em que muita fake news, um momento de negacionismo da ciência, e eu acho muito importante a gente deixar claro aqui para o público que o mindfulness, a sua pesquisa, né, ela foi em cima do conceito de medicina, de ciência baseada em evidências. Aí eu queria te pedir de uma forma mais simples que você puder, falar para a gente, falar para o público que está nos assistindo, sobre os resultados da sua pesquisa, que eu sei que você fez a sua pesquisa com alunos da UFRJ, e esses resultados, até para o público ficar sabendo desses resultados. Você poderia falar para a gente sobre isso? Tá. Como eu falei para vocês, a gente desenvolveu uma plataforma virtual, né? Todo o protocolo ele ficou no ambiente virtual da UFRJ e nós fomos bem criteriosos na seleção por conta dessas questões que eu trouxe para vocês. Então, quem estava em tratamento farmacológico, existia que a gente chama dentro da pesquisa científicas, né, critérios de exclusão, né? Então, dentro dos nossos critérios de exclusão estavam pessoas que no autorrelato, né, porque elas respondiam um questionário, dissesse que estavam em tratamento de ansiedade, depressão, tomando medicamentos, fossem hipertensas, que mais? Daltonismo, enfim. A gente procurou ser bem criterioso para aqueles que sinalizavam. Mas como é um autorrelato, né, de certo que algumas pessoas acabaram não descrevendo isso no nosso questionário de avaliação e participaram da pesquisa, né? A gente não sabe por conta dessa questão do autorrelato, né? E nós tivemos, assim, 460 pessoas, foram mais de 900 inscritos, né? A plataforma, para vocês terem ideia, nós tivemos mais de 27 mil visualizações nela. E dos inscritos, a gente selecionou 460, né? E
participaram até o final da nossa pesquisa, porque como tem também, a gente adotou algumas escalas, né, que são chamadas de escalas psicométricas, que são questionários que avaliam, né? Então, a gente avaliava antes das 5 semanas, e depois das 5 semanas. Era através dessas avaliações que a gente identificava se tinha havido esse desenvolvimento dessa habilidade atencional e a regulação emocional do participante. Então, nós conseguimos que 74 pessoas chegassem até o final, né? Tinha um grupo controle, que eram os estudantes que não faziam as práticas das 5 semanas, respondiam o questionário antes e depois das 5 semanas, mas não faziam a prática. E o grupo de intervenção, que são as pessoas que fizeram, né, as práticas das 5 semanas e respondiam o questionário antes das 5 semanas e depois das 5 semanas. Então, os resultados, eles foram muito significativos, assim, a pontuação daquelas pessoas que participaram do grupo de intervenção numa das escalas, que é o chamado, a escala de mindfulness, do FFMQ, a gente teve um aumento de mais de 16 pontos no valor total da escala, e a outra que foi a que a gente chama de autocompaixão, né, que está relacionada a essa parte emocional, a gente teve 14 pontos, né, no total, né? Então, e comparado ao grupo controle, a gente observou que realmente o grupo de intervenção ele teve um resultado bem significativo, né? O resultado foi bem positivo. E os relatos também, né? Porque a nossa pesquisa, além da gente adotar essas duas escalas, né? Que foram esses 2 questionários, nós tivemos a cada final da semana, eles respondiam, relatavam a experiência deles, né? Então, era um questionário que a gente chama de quali-quant. Tinham perguntas objetivas e subjetivas. E também foram relatos, assim, bem considerados bem positivos para o sucesso da pesquisa. A nossa hipótese, né? A gente acreditava que a realização de práticas regulares, né, naquele protocolo, ela levaria ao desenvolvimento dessa habilidade cognitiva atencional e da regulação emocional. E essa hipótese ela foi validada nessa pesquisa que a gente fez, né? Mas é isso, Carlinha. Então, a gente está trabalhando na divulgação de um artigo, logo, logo a gente deve publicar, né, os resultados dessa pesquisa. E, assim, para mitigar muito importante esses dados que você está trazendo para a gente e trazendo assim para nossa realidade, contextualizando a sua pesquisa nesse momento atual. Você acredita que essa técnica, o mindfulness, ele poderia ajudar a mitigar os impactos dessa pandemia? Se sim, de que forma que você acha que poderiam ser mitigados, né? Qual seria a sua sugestão? Olha, tem um grupo, né, aqui no Rio de Janeiro e acho que em todo o Brasil, né? Tem aparecido, olha a minha gatinha ali no fundo. Essa é a Nina, gente. Tem tido instrutores que eles estão fazendo lives gratuitas com práticas de mindfulness para ajudar justamente nesse momento. Então, eu indico o YouTube da Vivi Fukugawa, que é uma psicóloga especialista nessas práticas, e o Tanaka também, ele está no YouTube, ele foi meu co-orientador nessa pesquisa, e eles têm atividades durante a semana, são encontros ao vivo, onde você aprende as técnicas e pratica com eles e depois pode praticar sozinho, mas tendo todo aquele cuidado que eu falei inicialmente, né? O ideal é, se você já faz algum tratamento
para transtorno de ansiedade, para depressão. É importante que o teu psicólogo, o teu psiquiatra, né, o teu médico, aquele que te acompanha, ele esteja ciente de que você vai iniciar esse tipo de prática, ou converse com ele antes para ver se esse tipo de prática ele vai poder, ela vai poder te ajudar. E para quem não tem nenhum diagnóstico nesse sentido, eu acredito que possa ajudar bastante, principalmente nesse momento onde a gente precisa estar mais dentro de casa, tendo que lidar com inúmeros afazeres, né? Quem é mulher, principalmente, né? Eu digo principalmente porque muitas mulheres têm que dar conta dos seus filhos, né, dos afazeres domésticos, se é pesquisadora de suas pesquisas, dos seus alunos, enfim, são inúmeras tarefas, né, que principalmente as mulheres precisam lidar nesse momento. Então, essas práticas, sim, podem te ajudar, né, a enfrentar melhor esse momento. É um momento que você tem que ter um autocuidado, né, as quarentenas, né, porque eu acho que a gente viveu muito mais do que uma quarentena, né, a gente já está avançando, eu acho que para o 5º mês, e, enfim, essas atividades, elas te trazem esse cuidado, sabe? Esse relaxamento também, que, como eu falei inicialmente, é uma atenção relaxada, mas no início que você começa a praticar, você pode se sentir até cansado, porque você não está acostumado, né, a concentrar a tua atenção em alguma parte do teu corpo ou na tua respiração, né? Então, você se dá conta desse teu ar que entra e desse teu ar que sai, e fazer esses exercícios, né? E trazer essa calmaria para a tua mente, né, te dar conta desses teus pensamentos, ter um controle maior, isso exige da gente, né? Então, muitas pessoas acabam desistindo, ou porque não se adaptam, não se sentem adaptadas a essas técnicas, a essas práticas meditativas, sejam quais forem, mas quem pratica regularmente colhe sim os benefícios. Mas alguns dizem que é que nem academia, né? Então, assim que você para de exercitar, você também perde os benefícios. E aí é importante que você mantenha esses exercícios no teu dia a dia, né? Se torne um hábito, seja na hora que você levanta ou na hora que antes de você dormir, porque também não adianta você ir para a cama querer meditar, porque você já vai estar com sono, né? E muito cansado. Então, procurar alguma hora desse dia e criar uma disciplina, uma rotina para que você mantenha essa prática, né? E os benefícios são inúmeros, Carlinha. Assim, você se sente, o teu corpo sente, sabe? E a tua mente fica mais tranquila, você se dá conta, antes de você ter algum movimento mais por conta de uma emoção, uma raiva, antes de você ser impetuosa e sair derrubando as coisas, ou gritando, ou tendo alguma manifestação que não vai te fazer bem, né? Porque o senso comum diz, não, joga tudo mesmo, né? Grita que tu vai te sentir melhor. E nem sempre é isso que acontece, pelo contrário, né? Você é uma carga muito grande, né? De hormônios, né? O hormônio do estresse, né? O cortisol, e que não vai te fazer bem, né? Vai dar uma bomba aí no teu organismo que pode, pelo contrário, né, te levar a caminhos até de difíceis tratamentos. E por falar em tratamento, e por falar em ajudar nesse processo todo, agora que flexibilizaram mais as nossas saídas, né, e eu acho que muita gente nesse período de quarentena também se deu conta do quanto
do quanto é importante o contato com a natureza. Então, esse contato com a natureza, ele é restaurador, sabe? E ele nos fortalece, ele nos previne, nos ajuda a prevenir inúmeros males, sabe? São pesquisas, assim, inúmeras que têm, né, apontado também os efeitos benéficos desse contato com a natureza na nossa saúde, né? Mas voltando a destacar que a natureza, ela não existe para nos servir, né? Eu moro aqui na região de Niterói, então eu tenho saído pouco, e quando eu saio, eu procuro sair no horário que é permitido, à tarde, a partir das 4 da tarde. Então, eu vou para ver o pôr do sol. E aí, eu sempre caminhando pela praia, para chegar num ponto que eu fico bem no horizonte para ver o pôr do sol, eu fico assim incrédula de ver o tanto de resíduo que é deixado, plástico, tampinha de garrafa, copo plástico, isqueiro, e por aí vai. Algumas pessoas ficam pescando na beira da praia e deixam o anzol, as linhas, e aí eu saio catando, porque é mais forte do que eu, não consigo ver isso sem ter uma manifestação de cuidado, né? E eu me impressiono muito de ver assim, muita gente ali apreciando aquele pôr do sol, mas não se dá conta que ali do lado tem esse resíduo que ou ele mesmo está deixando, ou alguém deixou, mas ele não se importa, mas está ali apreciando o pôr do sol. Então, tem muita gente que acha que a natureza só está ali para servir a gente, seja na beleza de um pôr do sol, ou de um crepúsculo, enfim, ou no alimento que ela nos traz, né? Ou no vento que é importante, nesse ar que é importante para a gente respirar. Mas se a gente não cuidar dessa natureza, ela não vai existir por muito tempo, né? Então, ela tem direitos e ela precisa que esses direitos sejam respeitados, né? Mas ela é a nossa salvação, gente. Ela é a salvação, essa natureza com saúde é a salvação planetária, né? E ela se restaura, mas é importante que a gente cuide dela para que tenhamos saúde, para que o planeta também seja saudável. Eu ia te perguntar isso mesmo, já ia entrar na outra pergunta, que era a relação da natureza com o mindfulness. Tem relação? Até o público deve estar pensando a questão da reconexão, né? Por que reconexão e não uma conexão com a natureza? Porque a gente, muito de nós, eu estava totalmente desconectada com a natureza. Totalmente. Eu morei, né, desde criança, sempre na região amazônica. Meus pais me levando para tomar banho de rio. Eu já na vida adulta, levando minha filha para tomar banho de cachoeira, né, que a gente morou no Vale do Jari, onde tem uma cachoeira maravilhosa lá. Mas quando eu saí da região, que eu vim para o Rio de Janeiro, eu me emparedei, né? Então, eu fiquei totalmente emparedada, porque eu não me sentia segura de sair. E aí eu saio de uma comunidade de 7 mil a 12 mil habitantes para uma mega cidade como essa, né, aquele barulho de trânsito, ônibus cheio, metrô lotado. E aí eu ia sempre de forma mecânica para o trabalho, sabe? Eu saía de casa com um fone no ouvido, para não ouvir o barulho do trânsito que me perturbava, as pessoas, às vezes, se desentendendo dentro do transporte público lotado. Então, eu colocava o fone no ouvido e ia de forma mecânica para o trabalho. Chegava no trabalho, fazia meu trabalho, não via o dia passar, né? Tudo dentro do trabalho. Quando eu saía, já estava de noite, ia para casa, enfim, totalmente mecânica, assim, sem me dar conta. E aí meu nível de estresse foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, até que teve um dia que eu tive um pico eu queria alternativas naturais, né?
E essas alternativas naturais eu encontrei nas PICs, né, que são as práticas integrativas complementares. Dentre elas, a yoga, né, e práticas meditativas. E eu, frequentando um projeto na UFRJ, que é um projeto de acolhimento, tanto para a comunidade acadêmica, quanto é um projeto de extensão que se chama Prajna. E aí eu comecei a frequentar, e foi lá que eu conheci as práticas de mindfulness também. E nessa época eu estava tendo uma aula na pós-graduação da UFRJ, onde eu conheci o Tanaka. E o Tanaka também me apresentou essas técnicas e ele foi o meu instrutor, né? E é isso mesmo, a falta de segurança nas grandes cidades é estressante demais e nos desconectam, sabe? Nos desconectam. E a gente vive num país, assim, uma biodiversidade maravilhosa, né? É rico em biodiversidade, embora algumas cidades estejam assim, tão tudo com tanto cimento que a gente precisa revitalizar espaços para poder ter uma praça, para poder ter um chão, né, para que as pessoas tenham contato com a terra. E as cidades, né, cada vez mais, parece que não, muitas delas não levam em consideração a importância do verde, né, até para que a população possa respirar melhor, né? E, enfim, eu não me dava conta dessa biodiversidade aqui no Rio de Janeiro, vivendo num ritmo muito estressante. E comecei a praticar, e as práticas me reconectaram, né? Então, nessa época eu morava na Tijuca, e eu digo para as minhas amigas que, ao sair de casa, eu me libertei de uma bengala, que era o fone do ouvido, me libertei e passei a salvar várias borboletas, porque eu me dei conta do quanto era arborizado a Tijuca e o quanto, durante o meu percurso, eu encontrava lagartas que eu acabava parando, né? E colocando no canteiro, né, colocando numa árvore, e descobri, né, descobri assim, tive amigos que me ajudaram também nesse processo de reconexão, e descobri que eu morava pertinho da entrada do Parque da Floresta da Tijuca. E aí passei a frequentar, então eu fiz parte de um movimento que se chama Movimente, que era justamente fazer essas práticas meditativas lá no Alto da Boa Vista, na Floresta da Tijuca, e eu me encantei pela floresta. Eu falei, gente, o quintal da minha casa é esse, eu não conhecia. Então, o que uma prática de reconexão não me proporcionou, né? E para a frequentar, é isso, selvas de pedra, assim que estão se transformando as cidades, das menores, as maiores, né? E as menores, então é esse cuidado que a gente tem que ter e cobrar do poder público, né? Que se tenha mais verde, que se tenha mais acesso, né? Acesso a esses instrumentos, né? Instrumentos que eu digo que são praças públicas, aos parques, né? E aí eu, frequentando o Parque da Tijuca, imaginei assim de como poder oferecer também para as famílias, né? Mostrar o quanto a gente tinha essa riqueza dentro do Rio de Janeiro, e por que não as famílias e as crianças começarem a frequentar, né? E comecei o quintal da no nossa quintal da casa? nossa casa, foi. E aí Se eu você falei, puder falar. Gente, esse é o quintal da casa de todos nós que moramos aqui no Rio de Janeiro. E pensar na natureza também como um quintal que precisa ser cuidado desse planeta Terra, né? E aí eu comecei a procurar algumas pessoas que tivessem interesses de criar um movimento, né, para que a gente pudesse levar as famílias e convidar, né, as crianças das creches públicas do Rio de Janeiro. E aí a gente começou, né, no quintal da nossa casa hoje tem mais de 2 anos que ele existe.
E por conta da pandemia, né, a gente não pôde mais ir por enquanto, né, a realizar os encontros que a gente chama encontros natureza em família, festivais de atividades ao ar livre, que são atividades que a gente faz de forma inclusiva. Então, a gente, quando faz um festival lá na floresta, a gente leva intérprete de Libras, tem um apoio para quem for cego, né? A gente já recebeu famílias que tinham problemas com visão, né? E a gente ajudava a esse passeio, né? São trilhas, então são vários estímulos multissensoriais ali que a gente tem em contato, né, com a natureza e as sensações, e aí tudo isso a gente, quando a gente faz um piquenique compartilhado, é... Ai, que coisa linda, né? No quintal da nossa casa ser a Floresta da Tijuca. Então, a gente, quando as famílias Mas é sempre lá, chegavam, Mônica? É sempre a lá? gente, a gente fez É sempre lá, na já, floresta? Ah. a gente fez na Floresta da Tijuca, fez no Grajaú, a gente, a maioria deles é na Floresta da Tijuca mesmo. Por quê? Porque essa área da floresta, ela é mais segura, sabe? E lá a gente tem uma infraestrutura, assim, tem banheiro, tem água, tem um centro de atendimento, então se acontecer alguma coisa, a gente tem esse apoio, né? E tem seguranças patrimoniais. Então a gente se sente mais seguro estando, né, nessa área do parque. E quando a gente chega com as famílias, a gente conversa antes com as famílias, porque no início a gente achava que as pessoas fossem chegar e se reconectar logo. Mas com as crianças isso até acontece, mas com os adultos não. Então, no início, as famílias chegavam e quando a gente via, o marido estava discutindo com a mulher, quando eram em grupos, ficavam falando de trabalho. Então, no início, a gente ficou só observando esse movimento. Aí a criança ia lá, pai, olha isso, pai, vamos fazer isso. E aí o pai não se dava conta, não era por maldade, é que eles estavam desconectados, sabe? Então, a gente viu que era importante, nessa chegada, nesse piquenique compartilhado, a gente conversar com os pais, né? Graças a Deus, nessa parte do parque não pega sinal de celular, né? A gente, para pegar o sinal do celular, tem que ir para um centro lá de atendimento do parque. E a gente conversava com os pais, fazia alguns acordos, né? E fazia prática com eles, né? Então, trabalhava a respiração, fazia com que eles se reconectassem, né? Sentissem no corpo aquela sensação de umidade da floresta, fechasse os olhos e percebesse os sons ambientes, porque tem muita cachoeira lá, né? E som de maritacas e outros pássaros e outros animais mesmo, né, que ficam circulando por lá. Então a gente exercitava isso, né? Primeiro o exercício da respiração, né, para começar. E aí depois a gente exercitava essa questão dos sons, né, no ambiente. Fala, Carlinha, que eu falo horrores, eu ainda me empolgo. Então, não, perguntaram a Oice Esperança, está perguntando se seria possível, não sei, nessa live, ensinar como respirar buscando esse relaxamento. É Posso possível sim. ou não? Não, eu faço, a gente faz já já um exercício. Aí eu vou mostrar aqui, eu até trouxe, olha, um negocinho que eu uso, eu com essa ideia, Ô, né, Mônica, como que as famílias podem, porque aqui teve, a Adelaine também falou, que linda iniciativa, eu quero. Como que as famílias podem entrar em contato para quando tiver liberado o parque novamente, né, voltar e poder participar com você do projeto? Tem a nossa página no Face, que é o No Quintal da Nossa Casa, e tem no Instagram também. Então, lá ela pode até apreciar, a gente tem alguns registros, né, que foram gravados também, e assim que tiver, assim que for liberado, a gente vai marcar
um evento lá, e é um ótimo lugar. A Cristina está dizendo aqui, ótimo lugar para a prática, com certeza. É um ótimo lugar mesmo. E então, aí a gente caminha, tem caminhos d'água, a gente vai até a Cachoeira das Almas e toma aquele banho de cachoeira para lavar, literalmente, né? a alma. E é uma manhã maravilhosa que se estende até um pedacinho da tarde. E aí eu pensei em fazer isso, assim, eu falei, gente, porque geralmente para esses encontros vai família, então vai desde bebê, né, até as crianças de mais de 80 anos. E aí eu fiquei, minha adolescência foi de muitas idas à Floresta da Tijuca. Lá é lindo demais, vale mesmo a pena. Aí eu pensei em levar essas práticas de mindfulness para as escolas e utilizá-las como reconexão, né, das crianças maiores, que os encontros do Museu Itinerante de Neurociências geralmente são crianças do ensino fundamental e médio, né? E aí eu comecei a pensar em alternativas. Foi aí que surgiu o Aprendendo a Surfar. Então, o Aprendendo a Surfar, eu uso mais o da respiração mesmo e os sons da natureza. Então, eu ponho o aplicativo com os sonzinhos da natureza e vou exercitando com eles como se a gente estivesse na floresta, assim, trabalhando essa questão. Mas isso nas escolas, Mônica? Nas escolas. Isso nas escolas, quando você vai às escolas. É o Aprendendo a Surfar. É o Aprendendo a Surfar. A gente já conseguiu fazer com mais de, acho que mais de 300 crianças já. Né? Porque a gente passa o dia todo na escola. Era uma vez por mês também. As atividades ficaram suspensas desde o início dessa pandemia, né? Mônica, o Ciência Móvel, então, só para o pessoal saber, então, essa atividade é lá da FRJ, né? Então, tem um site que se chama Ciências e Cognição, né? Dentro desse site, Ciências e Cognição, você pode colocar lá na busca Aprendendo a Surfar. Aí vai te levar lá para a oficina, você vai entender um pouco mais quais os benefícios, quais didaticamente como é que ela é realizada, fala de alguns aspectos relacionados a esse desenvolvimento dessa habilidade da atenção, da regulação emocional, do que a gente chama também de funções executivas. Mas as escolas, como é que elas podem como é que elas entram em contato, Mônica? As escolas, que tem professora aqui também da rede municipal do Rio, de Caxias, vocês vão em todos os lugares, como é isso? Todos. Lá no site do Ciências e Cognição, você procura Museu Itinerante de Neurociências. E anualmente eles abrem inscrição para as escolas. E aí você inscreve sua escola, que eles vão fazendo a distribuição dos dias, né? E aí são várias oficinas, né? Dentre elas a do Aprendendo a Surfar. E aí a gente vem para Niterói, já foi para Bangu, vários mesmo. É sempre aqui na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana. Tá. A Casa da Esperança está falando, Carlinha tem que marcar com a Mônica para a gente ir lá. Faz isso, por favor. Olha, se contar as vezes que nós já combinamos de ligar o Quintal da Ciência, a Casa da Esperança, com o projeto da Mônica, a gente perdeu as contas. A gente passou o tempo do mestrado falando isso, acabou o mestrado e a gente não conseguiu até agora. Veio a pandemia, mas nós vamos marcar, né, Mônica? A gente vai fazer isso. Vamos juntar os dois projetos, né? Então, aí nessa oficina eu levo essa esfera, tá? E aí eu mostro assim essa esfera. A gente é como se tivesse
materializando, porque tem gente que não se dá conta do processo de respirar, né? Do inspirar, encher a barriguinha, né, de ar, e do expirar, esvaziar. Inspirar e expirar. Então, agora que a gente já se deu conta desse processo do inspirar e do expirar, vamos exercitar rapidinho, só para a gente trazer esse momento presente, né? Sim. Tá bom? Então, eu vou fazer 2 exercíciozinhos com vocês. Vou fazer esse da respiração e depois o do sino, tá? Então, procura uma posição confortável, né? De preferência, é que você coloque seu pezinho no chão, né? Uma postura que te deixe à vontade e, ao mesmo tempo, atento. Então, agora você vai... Quem quiser pode fechar os olhos, tá? Quem se sente à vontade pode fechar os olhinhos. Então, nesse momento, você vai prestar atenção na sua respiração. Nesse ar que entra, nesse ar que sai, sem pressa, só se dando conta desse ar no expirar, no inspirar. Você pode fazer uma contagem mental. Expira, conta até 3. Inspira, vai contando até 3. Mais uma vez. Expira. Inspira. Agora você vai expirar devagarzinho, contando até 3. Segura, conta até 3. E expira, contando até 3. Seus pensamentos, eles virão. Aceite, sem julgá-los, mas volte a sua atenção para a sua respiração. Expira. Inspira. Prestando atenção nesse ar que entra e nesse ar que sai. Mais uma vez. Expira. Inspira. Cada um no seu tempo vai voltando a esse momento presente. E quem quiser pode compartilhar também com a gente essa experiência breve. E aí, Carlinha? Muito bom. Conseguiu prestar atenção? No início, os estímulos externos, né, acabam distraindo a gente, né? Qualquer estímulo externo acaba distraindo, né? E
E essa coisa também de você tá assim na internet também dificulta. Dificulta. É, Mas é uma prática bem simples e que a gente sim. pode fazer no nosso dia a dia, né? Outro exercício que eu também faço com as crianças, com os jovens, é, a respiração, ela tem poder curativo, né? Com certeza, Cris. E aí tem um outro exercício que eu faço, eu levo esse sininho, ó, Hum, um sininho simples, e aí eu dou um toque. Então hum. eu vou dar um toque só para vocês conhecerem. E agora eu vou dar um toque e vocês assim vão prestar atenção desde o primeiro momento que vocês ouvirem um som até o último momento em que esse som cessar, tá bom? Então vamos lá? Mais uma vez. Então são esse é outro exercício atencional. Ai, e eu também uso esses cards, que eles são bem lúdicos, tem várias atividades, eles são baratinhos, dá para a gente se divertir com as crianças e com os jovens. E aí eu digo para eles escolherem quais as atividades que eles querem fazer. Durante as práticas também a gente pode fazer atividades. Deixa eu colocar aqui de novo. Pronto. Conseguiu? O que a Cris falou aí? Consegui ficar ligada só à minha Adelaine. respiração. Ah, Adelaine. Isso. Adelaine. É. Obrigada. Que bom. E então, com esses cards, eu consigo fazer também atividades em duplas, que dá para você exercitar a empatia, a compaixão, né? E As é crianças bem legal. conseguem, Mônica? Meninas, As crianças, crianças. olha, primeiro assim, é uma agitação, né? É. Eu chego na escola, eu não tenho nenhuma relação com essas crianças, estão me vendo pela primeira vez. E aí eu tive que adotar uma estratégia para me aproximar delas. Então tem um jogo que é o Cablan, que são com peças de demolição, são peças de madeira, sementes, e aí eu levo esse jogo, eu chego com uma mala, né? Que aí eu levo o jogo, levo essa esfera, levo o sino, levo os cards, levo a caixinha do som para o aplicativo. E aí as crianças, eu vejo que elas chegam agitadas, né? Aprendendo a surfar e tal. Depois eu quero que vocês me digam se entenderam o porquê do nome Aprendendo a Surfar. E aí elas chegam agitadas, e aí eu convido primeiro para a gente fazer uma dinâmica, né? A gente dança uma música bem alegre, né? Isso foi também uma outra técnica que eu aprendi num workshop que eu fiz. E depois, na hora que para essa música, uma fica de frente para a outra. A Cris está falando do escaneamento corporal, também é um exercício bem legal. É muito bom o escaneamento corporal, que é você prestar atenção em cada parte do seu corpo. É um exercício que te ancora bastante no momento presente. E aí a gente faz essa dancinha e aí para e cada um para em dupla e cada um conta para o outro um momento de muita felicidade, né? Aí tem jovem, criança que diz, mas eu não lembro quando é que eu fui feliz. Aí eu falei, tá, então um momento de alegria e tal. E aí a gente começa a brincar, sabe? E aí depois tem esse jogo das peças de demolição, que eles trabalham em equipe, né, se juntam para fazer e tal. E assim eu vou começando, aí converso.
falo para eles assim, o quanto, porque a gente não se dá conta do quanto a gente é natureza, né? Aí eles, a gente é natureza? Sim, né? Vai dizendo quais são os elementos da natureza, aí eles sabem. Elemento água, elemento fogo, elemento ar, elemento terra. Aí eu falo, então, você sabia que você tem esses elementos todos? É o que te mantém vivo? Aí eles, aí eles vão falando, né? Que realmente o ar, né? A gente precisa para viver, o nosso corpo que tem água, o nosso corpo que tem terra. Aí eles têm terra. Eu falei, pede para tua mãe, quando fizer exame de sangue, para ver lá a composição, né, do que vai dar no teu exame de sangue. Aí eles começam, sabe, a materializar um pouco mais essa relação e do quanto nós somos natureza, né? E assim eu vou me aproximando com eles até começar a fazer a prática. E aí, quando eles fazem, Carlinha, depois é uma felicidade tão grande, eu saio energizada de todos os encontros. Para tu ter ideia, já teve encontro que eu fiquei para trás, o ônibus da UFRJ foi embora e eu fiquei, porque eles me pediram para ficar fazendo atividade e a gente foi para uma sala isolada. E aí a turma acabou indo e eu fiquei, a sorte que era aqui em Niterói, e eu estava em casa, né? Então não teve problema. Mas as crianças me abraçam, me beijam. Eu fui fazer essa atividade com as crianças do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? Gente, foi maravilhoso, assim. As crianças depois vinham me abraçar, me agradecer, me beijar, super generosas, porque eu não sei Libras, né? E lá no INES, na verdade, não tem só crianças surdas, tem crianças autistas, com TDAH, com baixa visão. E aí eles vinham com aquela generosidade, né? Em todos os encontros eu fui muito bem recebida e na hora de sair um carinho grande. Eu ia te perguntar isso, né? Assim, porque deve ser muito bom também os efeitos com relação, por exemplo, a crianças que têm déficit de atenção, que têm transtorno de hiperatividade, né? Crianças autistas, né? Deve ter um resultado bem, bem significativo, né, Mônica? Sim, já tem até. Essas técnicas. Tem pesquisas na área, utilizando protocolos de mindfulness para TDAH, né? E os resultados são bem promissores, assim, sabe? Eu não estou dizendo, gente, entendam, que práticas meditativas, sejam elas quais forem, é a cura para todos os males. Não é isso, mas nos ajudam a gente se conhecer melhor e a gente se cuidar, né? Agora, tem pessoas que realmente não conseguem lidar com essas práticas. Mas me diga, quem não consegue ser feliz estando na natureza? Né? Andando de bicicleta, correndo na rua, mesmo que não tenha árvore, que não tenha um riozinho, mas vamos, sabe, ocupar os espaços da rua. Eu estava lendo, agora eu tenho estudado muito sobre educação, né? Educação, neurociências e psicologia. Essas áreas são bem transversais para o desenvolvimento infantil em contato com a natureza. E a cada 4 escolas, 3 não possuem área externa para as crianças. Isso um censo de educação recente, sabe? Então, a gente precisa desemparedar essas crianças, são inúmeros males que o emparedamento, né, e agora que a gente está na pandemia, né, se a gente não se der conta e não se cuidar, cultivar uma plantinha dentro de casa, colocar a cabeça para fora, olhar o céu, sabe? Sentir um pouco na janela o vento, essa conexão com a natureza, ela é muito curadora, ela pode nos ajudar nesse momento. Pendurar na janela, sabe, assim, fiozinhos, fitas, e só observar aquele ventinho batendo, aquele movimento,
né? É uma ludicidade que te traz uma paz, ajuda a acalmar também, né? E cultivar, né, dentro de casa algumas sementes e no momento de flexibilizarem essa saída, por mais que você não tenha uma praia para ir, um rio para banhar, mas vá para fora mesmo, sabe? Para a rua, correr um pouco, andar de bicicleta, né? Essa natureza, eu garanto que vai ser um antídoto, né? E que não vai causar mal algum esse contato com o ambiente natural. Pelo contrário, né? Vai nos dar mais qualidade de vida. Nossa, foi, olha, muito bom, Mônica. O pessoal gostou bastante aqui, o pessoal falando que também quer marcar, que querem participar, né? Então a gente vai deixar, eu vou deixar depois na descrição embaixo os teus contatos, né? Mas eu até já te marquei no Facebook, até para o pessoal poder clicar e ficar mais fácil de te encontrar, tanto no Face quanto no Instagram, né? E quando nós pudermos estar voltando, né? A gente vai, com certeza, dessa vez a gente vai, Mônica, a gente vai marcar e vai estar, o quintal da ciência vai estar no quintal da nossa casa. Os dois projetos vão estar juntos, a gente vai botar foto aqui nas páginas para a gente poder mostrar que a gente conseguiu dar conta de unir os dois projetos, né? Mas eu queria, antes da gente terminar, que você deixasse alguma dica de algum livro, de algum site, as suas expectativas para o futuro, fizesse as suas considerações finais, né? O pessoal está dizendo que pena, já acabou. Dica de livro, tem esse aqui, que é muito legal para criança, para os pais com as crianças, que é o Quentinho Feito um Sapo, exercícios de meditação para criança e seus pais, né? Tem esse. Para adulto, né? Eu uso... Esse aqui foi um dos primeiros, que aí ele traz um CD com práticas também. E tem esse aqui para quem quer aprofundar e ler mais. São 3 desse daqui do professor Marcelo Demaso, que é um médico especialista, um dos percussores aqui no Brasil da formação de instrutores em mindfulness, né? Ele tem também esse e esse da compaixão. Os cards que eu já mostrei para vocês, são os cards Brincando de Mindfulness com a Patrícia Calazans. São 50 exercícios para praticar a atenção com as crianças. Tem o YouTube do Tanaka e da Vivi Fukugawa, que vocês também podem ter práticas lá, são práticas regulares nos canais deles. O que mais que eu posso falar? Vocês podem me acompanhar na Conexão Natureza, quero deixar convite aqui, quinta-feira, gente, eu estou meio perdida, não, depois da manhã, a gente vai ter um encontro virtual, ao vivo, gratuito, para falar sobre conexão com a natureza e saúde, que é com uma pesquisadora do Instituto Albert Einstein, em São Paulo, uma das percursoras aqui no Brasil da pesquisa relacionado aos benefícios da natureza na nossa saúde. Vamos ter também, em breve, uma oficina... Quando, Mônica? Oi. Então, repete. Mônica, repete, então, quinta-feira, às 19 horas, no nosso canal no YouTube, da Conexão Natureza, vamos ter um encontro ao vivo com a Liz Leão, Conexão Natureza e Saúde. Onde? No YouTube da Conexão Natureza. E a gente também está no Instagram, Estação Conexão Natureza, no nosso Instagram.
E a gente vai ter uma oficina para pais, professores e crianças também, com práticas de mindfulness. Vamos divulgar lá no site da Conexão Natureza. Que mais? O nosso canal é do Instagram é Estação Conexão Natureza. A gente está no Facebook também, Estação Conexão Natureza. E o YouTube, o canal é Conexão Natureza. É isso. Que mais? Tá ótimo. Gente. Mônica, foi incrível, adoramos você estar aqui. Apesar da distância, eu senti você pertinho aqui, no coração, ligados. É, né? virtual, mas é vivencial. É que nem eu falo na Conexão Natureza. Nesse momento, essa ferramenta virtual ela pode nos aproximar e pode fazer com que a gente vivencie, né, intensamente também um momento como esse. Legal, o momento que a gente vivenciou agora, né? Virtual vivencial, gente. Com certeza. Muito obrigada, Mônica, por você ter aceitado o convite. Nós vamos continuar ligados e conectadas, né? A gente já tinha uma ligação já lá na sala de aula no projeto. Os projetos, na realidade, eles sempre tiveram muito juntos, mas nós vamos concretizar isso. Com certeza fica o nosso compromisso de juntar o quintal da ciência no quintal da nossa casa. São 2 quintais que a gente vai juntar. Mônica, muito obrigada, tá? Muito obrigada por você estar aqui. Foi muito bom. Agradecer a todos, agradecer a Cristina, a Delaine, a Oice Esperança, a Expedita, que participaram, todos que passaram por aqui. E até uma próxima, né? Se Deus quiser, tá bom? Beijo para todos. Tá, fiquem com Deus. Beijo, Mônica. Beijo para todo mundo. Fiquem todos em casa, quem puder. Um beijo, se cuidem.